Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ricardo, bom dia para você, hein? Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Olha, a gente tem uma participação imensa de ouvintes, muito curiosos sempre, né, sobre o carro elétrico. E aí, por conta disso, a gente até colocou uma enquete no ar, no @CBN Vitória, Twitter da rádio, Instagram da rádio, perguntando para os nossos ouvintes se eles acham que elétrico é uma onda que vai passar ou que chegou para ficar. Deixa eu contar para vocês aqui na atualização como é que está a votação. Olha, Fernanda, só aumenta e aumenta também o pessoal dizendo que teria sim um carro elétrico, que o futuro é esse, agora com 81,8%, e os outros 18,2% dizendo que não tem uma opinião formada. Mas ninguém disse que isso é onda e vai passar. No Instagram? Nós temos aqui no Instagram 71% dos internautas dizendo que sim, teria um carro elétrico, o futuro é esse. 24% ainda não tem opinião formada. E apenas 5% acreditam que é uma moda que vai passar. E você, Ricardo? Veio para ficar Pois é, ou é uma onda que vai passar? Olha, temos muitas coisas para falar a esse respeito. Um pouquinho eu acho que a gente vai ter uma mudança lá na frente, alguma coisa como carro a hidrogênio, mas vai demorar bastante ainda. Mas eu penso que nesse momento é o que todo mundo está falando, né, Fernanda? Todos os motoristas, quando pensam... Alô, tá no ar? Tô te ouvindo. Alô? Estamos te ouvindo, Ricardo. Ah, ok. Todos os motoristas, quando pensam em comprar um carro hoje, Fernanda, logo surge a pergunta: temos uma opção de carro elétrico? É um bom negócio? Quanto custa? A bateria vai me dar problema? Quanto tempo ela vai durar? Então são as perguntas que nós estamos... sempre tem nesse momento na hora da compra de um carro, né? E essas dúvidas são bem comuns junto aos consumidores. E aí, o que acontece? Nós vamos hoje responder a pergunta do nosso ouvinte, que foi um pedido dele dessa pauta, o Ferreira, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o Tesla. É a pergunta que ele nos fez. Podemos começar, Fernanda? Sim, claro. Então, vamos lá. Primeira curiosidade é que o Tesla não foi fundada pelo bilionário Elon Musk, e sim por outras pessoas, né? Dois outros empresários, o Marty e o Mark, em 2003, né? Nascido em Palo Alto, na Califórnia, e o Tesla teve esse nome, Fernando, devido a uma homenagem ao cientista Nikola Tesla, né? Um revolucionário em conceitos envolvendo corrente elétrica, fornecimento de energia, e ele não recebeu o devido reconhecimento na época. Já o Elon Musk o reconheceu com esse nome quando ele fundou em 2003, ele assumiu ali a Tesla. E aí, o que acontece de interessante? Logo no início, a Tesla ela ficou muito tempo em laboratório. Em 2006, ele teve um modelo T0. Falando rapidamente para que as pessoas entendam de onde nasceu esse carro elétrico, esse T0, que era um conceito, é um sistema próprio de eletricidade, um motor conectado, a sistema de carga, com muitos diferenciais. Agora, outra coisa que ele não gostava era do que tinha no mercado. Então ele criou o carro do zero. Ele não queria pagar royalty para outras empresas. Primeiro que ele não gostava do que já existia no mercado, e ele também não queria pagar royalty. Então ele trabalhou o seu protótipo do zero, né? O primeiro carro foi o Roadster. É um esportivo que tinha uma autonomia de 350 quilômetros com a carga cheia, indo de 0 a 100 a menos de 4 segundos. E teve sua produção limitada. Logo em seguida, ele teve o Tesla modelo S, que custaria $50 mil na versão básica, isso lá nos Estados Unidos. Esse carro foi feito do zero para ser 100% elétrico. E agora, em maio de 2009, o Tesla passa o primeiro recall de segurança. Fernanda, ele teve 345 carros que passaram por reajuste das rodas do parafuso. Sabe o que ele fez? Ele mandou um técnico na casa de cada consumidor para resolver esse problema. Olha a visão dele, muito interessante. Isso logo no início, em 2009. E o sonho tinha que continuar. E aí ele criou o modelo X, que foi o primeiro SUV da Tesla. Aquele carro que para 7 lugares, que a porta abre para cima, com 474 quilômetros com carga completa, um carro com a baita de uma autonomia. Já em 2012, ele começa as vendas, aí sim, do modelo S,
Neste mesmo ano acontece uma colisão com esse carro e ele pega fogo. Ele começou a pegar fogo e o motorista não viu. Quem acusou, sabe quem foi? Foi o onboard. Foi o próprio sistema onboard do carro que avisou: seu carro está pegando fogo. E aí ele saiu, não aconteceu nada com o motorista, mas as ações foram lá embaixo. E ele mesmo assim continuou. Em outubro de 2016, a Tesla começa a mudar um pouco do conceito, a produção dos carros autônomos, a coisa fica mais séria, o modelo S, o modelo X e o novo modelo 3. É um modelo de 8 câmeras com visibilidade 360 graus, com distância de 250 metros em volta do carro, 12 sensores ultrassônicos, né? E para completar ainda a visão dianteira ali no carro, ele tem um radar com capacidade para ter todo aquele processamento no mesmo dia de chuva, nevoeiro, poeira de ar, que tem alguns estados dos Estados Unidos que tem aquela coisa da poeira de ar que vem do deserto. Então, eles tomaram todos esses cuidados, né? Esses carros já freiam sozinho, ele volta a direção para o carro para a mesma posição quando o motorista se distrai, ele tem direção autônoma. Então, esse carro é muito cheio de tecnologia. Aí vem a primeira pergunta, para começar a responder o nosso amigo Ferreira e os nossos ouvintes. Quais os benefícios de ter um Tesla? O Tesla, olha só, ele foi considerado o sedã mais confortável da categoria pelo especialista. O Tesla roda mais quilômetro que os outros carros elétricos. É? Ele tem mais autonomia. Ele tem mais autonomia, você veja, esse modelo já lá em 2009, ele tinha 474 quilômetros com a carga completa. Hoje nós temos uma média aqui, 300, 350, 370 quilômetros com carga completa. Então o Tesla é o que mais roda com carga completa dos modelos elétricos. O Tesla também oferece 2 opções de bateria, uma de 75 e uma de 100, permitindo o usuário escolher qual a opção que melhor lhe atende. Oferece inúmeras opções de tecnologia, como central de multimídia, que é conectado 100% a todo momento na internet, e tem vários sensores com piloto também automático, que é o chamado de carro autônomo. Com a tração integrada, esse carro pode chegar de 0 a 100 a 2,7 segundos. Ele tem uma potência, Fernanda, muito grande por ser um carro elétrico. E aí as pessoas perguntam logo, quanto custa um Tesla no Brasil? E aonde eu compro esse Tesla no Brasil? Então, Ferreira, olha só, o Tesla Sedã, que é 100% elétrico, ele tem muita força, conforto, economia, segurança, tecnologia, ele tem tudo para os seus condutores, né? Agora, o Tesla não é fabricado no Brasil, consequentemente, é necessário uma importação direta, ou comprar através de importadores, tá certo? Ou comprar um carro usado aqui no Brasil. Então, essa é a única maneira de possuir um carro elétrico aqui no Brasil, é importação direta ou contratando uma pessoa que possa fazer a importação para você. Uhum. Eu vou falar de 3 modelos aqui, que é o modelo 3, o modelo X e o modelo S. O modelo 3, ele está entre 500 a 600 mil reais. O modelo X, ele varia entre 800 e 1 milhão de reais. E o modelo S, essa joia, passa de 1 milhão de reais. Lembrando que é um preço médio, tá, Fernanda? Podendo sofrer alteração de acordo com o mercado. E esse mesmo Tesla nos Estados Unidos, ele está atualmente entre 60 e 105 mil dólares. Entre 300 a 525 mil reais. Isto lá, tá, Fernanda? Sem o imposto de importação. A gente compra Tesla aqui no Espírito Santo ou tem que comprar em outro estado? Em outro estado. Tem algumas pessoas que fazem isso, tem uma importação. Pode até ser que tenha um importador vindo pelo Porto de Vitória, que é um porto que recebe muitas cargas, muitos carros, inclusive. Pode ter alguém que faça essa importação. Eu acredito que sim, né? Mas eu não conheço. Em São Paulo tem algumas empresas que já fizeram
mais próximos desse sistema de importação, o modelo, a forma de transportar esse carro, tem todo um cuidado que precisa, né, Fernando? Mas uma pergunta que também sempre tem, e a manutenção do Tesla, como fica aqui no Brasil? A marca não tem representante, nem oficina especializada aqui no Brasil. E existe pouco mais de 100 carros adquiridos através de importação direta. E sabe o que aconteceu, Fernanda? Os donos do Tesla fizeram um grupo tipo Irmandade, né, que tem mais de 100 fãs que contratam um mecânico do México para a manutenção desses carros aqui no Brasil. Eles se cotizam, né, nessa contratação desse profissional e trocam várias informações e aproveitam e fazem o reparo dos seus carros. Então foi uma forma em São Paulo, Rio de Janeiro, essas pessoas onde estão os maiores números de carro Tesla no Brasil, eles fizeram uma irmandade e através desse grupo eles trazem um mecânico do México para fazer a manutenção desse carro, né? E é o que eu falo, o brasileiro é apaixonado por carro, ele sempre dá um jeito de resolver esse problema, né? Agora, o que diferencia o Tesla dos outros elétricos? Podemos dizer assim, numa escala, ele é o top? Ele é o top, ele foi o que começou com tudo isso, o resto é tudo... O resto não, né? Os outros carros, eles vêm depois do Tesla, eles vêm copiando o Tesla, eles têm muita tecnologia, nós temos vários carros que estão chegando no Brasil nesse momento com muita tecnologia, carro 100% elétrico, carro com conforto muito bom, carro com a dirigibilidade muito boa, carro que está surpreendendo e está chegando com um preço muito legal também. Então isso está fazendo a diferença para que as pessoas comecem a olhar. Essa semana agora que passou, se eu não me engano foi quinta ou quarta-feira, a Volvo lançou um carro elétrico aí por 200 e um pouquinho. Muito bom, um carro lindo, Fernanda, vale um test drive, é um carro maravilhoso que eles acabaram de lançar, né? E aí, Fernanda, eu quero te falar mais um pouquinho sobre manutenção, até para tranquilizar para quem quer comprar um Tesla. Mesmo sem a prestação de serviço aqui no Brasil, a Tesla não se nega ao atendimento online pelo aplicativo do carro, tá? Dentro do carro, você vai lá, faz uma ligação e você pode falar com o técnico. E ele consegue entrar remotamente no sistema e fazer um diagnóstico do problema. Lá dos Estados Unidos, ele faz o diagnóstico do carro e se for um problema simples, Fernanda, ele consegue resolver. Tá certo? Outra coisa, é uma pequena curiosidade que nós tivemos de uma manutenção de um empresário aqui, que tem um Tesla, um empresário brasileiro, 39 anos, de uma consultora e de uma confecção, e ele fala uma coisa interessante da sua experiência. Ele comprou um SUV Model S, é o mais caro da categoria, e o painel começou a acender a luz do alerta, lá do motor traseiro. E o problema só poderia ser resolvido na fábrica. Ele rodou 2 anos com esse carro e antes de vender, Fernando, ele enviou esse carro por navio para os Estados Unidos, onde o motor foi trocado. Após 45 dias, ele recebeu esse carro sem custo algum e ele só teve que pagar $3.500 do transporte que ele mandou esse carro para os Estados Unidos. Então, você tem essa garantia, você tem essa cobertura, essa é uma preocupação que nós estamos tendo no mercado hoje. A manutenção, a falta de peça, a não seriedade de alguns empresários, como já aconteceu, trouxeram fábricas para o Brasil, trouxeram montadoras para o Brasil, trouxeram carros importados sem fábrica, como está acontecendo, e depois some, vai embora, do nada. Então, para não citar nomes, algumas delas saíram, outras já voltaram de novo, com outras marcas. Então, isso assusta realmente quem fica com um carro desse, ele perde, naquele momento da revenda, ele perde muito dinheiro com isso. Então, essa é uma preocupação muito grande nesse momento. Nossas perguntinhas aqui, ó, Hernandes. Vamos lá. Ricardo, vida útil de um veículo elétrico induz a combustão? Acho que gira em torno até de 20 anos, né? E os elétricos? É verdade, Hernani. Esse carro a combustão, ele dura por muito tempo. Ele sai daqui, você usa, passa por 4, 5 pessoas, depois vai para o interior, as pessoas continuam usando e esse carro dura muito tempo. Já um carro elétrico, eles estão falando de uma garantia de 8 anos. É o período da bateria. Daí para frente, a gente não conhece, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, hoje, quando você compra um carro elétrico, ele te dá uma garantia de 7 a 8 anos. Você tem que fazer a manutenção na concessionária. A gente só vai ficar sabendo o que vai acontecer daqui a 8 anos. Daqui a 8 anos, né? A gente não tem essa resposta aí para fechar com você. É uma incógnita, vamos esperar.
Tá, o César está me perguntando ainda sobre essa história da combustão, né? A vida útil da bateria, então, é 8 anos, e o custo de uma substituição? Olha, já teve casos que foi 100% do valor do carro. Já teve casos 80% do valor do carro. Tem um fato que acontece, tá na internet, o cara comprou um carro, ele passou num quebra-mola e lá tinha um pedacinho de alguma coisa e cortou. Abriu tipo de uma champinha assim, no assoalho do carro, que lá estava a bateria. Danificou a bateria, perdeu o carro. Foi fazer o levantamento, custava 80% do valor do carro, perdeu o carro. Então isso acontece, porque ali a bateria está naquela parte inferior do carro. E em alguns casos, lá nos Estados Unidos, na Europa, o asfalto é muito, muito certinho, não tem buraco, não tem nada. Então, aqui no Brasil nós temos essa coisa do quebra-mola, nós temos alguma coisa que está na rua. Então isso é muito perigoso. E isso tem feito com que alguns carros aí tenham que ter muito cuidado na hora de passar no quebra-mola, na hora de um desnível. Em São Paulo tem aquelas valas, você sabe, ali naqueles bairros chiques, nobres ali, tem aquelas valas para poder passar água. Aquilo ali é terrível. Então tem que cuidar também para não danificar o fundo, o assoalho do carro, consequentemente estragar a bateria. Ok, eu acho que tem tanta coisa ainda para a gente falar de elétrico, Ricardo, que eu já te desafio para mais um quadro, tá? Tem muita coisa, eu tive que reduzir bastante aí, Ferreira, não sei se eu consegui falar alguma coisa para você, contando um pouquinho dessa história da Tesla, mas é só para trazer um conceito rápido para os nossos ouvintes, que estamos começando agora a falar um pouco mais sobre esse assunto, né, Fernanda? Um assunto muito importante, um assunto que vai mudar o setor como um todo. Lembrando que a gente vai falar um pouco mais na frente para onde vai a indústria do óleo, para onde vai a indústria do radiador, para onde vai a indústria das borrachas, para onde vai a indústria. Tem tanta coisa que vai acabar no carro. A gente sai de um motor de 5.000 itens, Fernanda, para 500 itens. Então, toda aquela coisa... o líquido de radiador, para onde vai essa indústria? Vai fazer o quê? Vai fechar. Aquele monte de borracha que tem. Você abre o capô do seu carro nesse motor a combustão, como disse o Hernani, tem um monte de borracha, hoje 8, 12, 13 borrachas ali, mangueiras. Vai para onde essas mangueiras? Vai acabar. Okay. Então isso tudo vai mudar. Muita coisa nova vai chegar aí para o setor automotivo. Vamos aguardar. Ok. O Ferreira está te agradecendo aqui, dizendo que você deu uma aula de Tesla para ele. E então na próxima segunda a gente continua falando dessas diferenças, tá? Do combustão elétrico, que pode e que não pode. É isso aí. Valeu, Ferreira. Valeu, nossos ouvintes. E até semana que vem. Forte abraço.